E eu acho que isso é uma coisa legal de falar para as pessoas, talvez, que estão no começo de carreira, que é justamente não se preocupar tanto assim com o salário, com a bandeira da instituição. É tentar trabalhar num lugar onde você vai trabalhar com gente muito boa, cara. Porque isso vai ser vai formar você ser um cara muito bom. E aí depois você vai poder escolher onde você vai trabalhar. Exato. As pessoas vão atrás disso. Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa, imagino que uma hora dessa você já sabe, né? E hoje eu tô aqui com o homem mais bonito da Faria Lima. Tô aqui com o Renato Breia. Eu vou tentar te apresentar, Breia, mas vai faltar. Eu sei que você é sócio fundador da Nord, planejador financeiro CFP, analista de valores imobiliários também. Não, acabei não tirando. Você não tem CNPI. Beleza. A gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória. Você tá cuidando da parte de wealth da Nord, é isso, né? Isso. Beleza. Eu já vou passar a palavra pra você, mas eu preciso fazer aquele jabazinho de começo. Ó, você que tá aí assistindo a gente, criatura de Deus, lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Então, a próxima vez que você estiver aí indo pro trampo, no carro, no busão, seja lá onde for, põe o podcast da T2 pra você ouvir lá, pra você se inspirar com muitas histórias. Agora, você que tá só ouvindo a gente, vai lá no YouTube pra você ver. Eu falei que eu tô com o homem mais bonito da Faria Lima aqui. Vai lá e confere com a gente. Ô, Breia, obrigado por você ter vindo. Muito legal bater esse bate-papo aqui contigo. Antes da gente começar, eu queria dizer o seguinte. Eu admiro bastante o trabalho da Nord, muito antes da gente se conhecer. Sou cliente da Nord. E as coisas acabaram acontecendo de forma que eu pude me aproximar mais da Nord, você, do Bruce, da Marília. Aqui no Fincast mesmo, você é o terceiro, já veio a Dani, já veio a Marília, você, aliás, Bruce, fica a dica aí, pai, você é o próximo para vir aqui. E aqui no Fincast, Breia, eu costumo explorar um pouco a jornada dos profissionais que sentam aqui, porque eu brinquei aqui com o lance da Faria Lima e tal, mas quem é do mercado sabe que o Breia atingiu uma certa relevância no mercado financeiro que, cara, em todo lugar que você vai, dentro da nossa bolha, você é reconhecido. Isso é muito legal, eu imagino que sim, mas o grande ponto é, quais foram os passos que você trilhou até chegar até aqui? Porque teve lá um certo dia que você acordou, não sei se talvez não passou na peneira do futebol, depois eu queria que você falasse sobre isso, e você acordou e falou assim, beleza, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como foi o seu day one de mercado? Mas antes de você responder sobre isso, tem uma outra pergunta que é um pouco aleatória, mas a última vez que eu fiz uma pergunta aqui no podcast, o meu convidado respondeu e deu muito certo. Então eu vou fazer para você de novo. É uma pergunta diferente com o mesmo contexto. Agora que o Balbuena voltou, o Bi da Liberta vem? Pô, eu comemorei a vinda do Balbuena porque pra mim, o Raul Gustavo lá não inspira confiança. Afastou mal a bola do primeiro gol e tomou nas costas o gol do terceiro último gol. E eu esperando que o Balbuena volte aí com força. Acho que agora a gente tá com um timão, hein? Agora tá bom, né? Deixa eu te dar um contexto porque dessa pergunta. Eu gravei aqui com o Gustavo do Santander, corintiano também, antes do jogo Corinthians e Boca lá na Bombonera. E eu falei, olha, a gente tá gravando na segunda, o episódio vai na quinta. Portanto, estamos gravando antes do jogo e quinta-feira já foi. Conta aí pra gente como é que foi o jogo. Ele falou assim, vai ser um 0x0 e a gente passa nos pênaltis. Deu certo. Eu acertei também, acertei. A gente não fez o bolão mesmo, mas eu falei lá no escritório, vai ser 0x0 e a gente vai passar nos pênaltis. Pô, legal. Boa. Assim, a minha trajetória no mercado financeiro, né? Eu nasci praticamente na Faria Lima, porque vivi minha vida inteira no Itaim ali. Então, legal. A minha vida, geograficamente, era sair do Itaim, ir pro Paineiras, ir pro Pinheiros. Eu já trabalhei, acho que em 6 escritórios da Joaquim Floriano. Caramba. Sabe, assim, uma coisa de por acaso, né? Poderia não ter sido. Mas, assim, desde cedo, o meu pai e o meu tio compraram ações para mim como uma forma de poupança. E era legal porque chegava uma correspondência na minha casa com o meu nome. Você criança ali. E eu olhava aquele negócio e falava assim, isso é meu, né? E é óbvio, no começo eu não entendia absolutamente nada. Lá aparecia ações ordinárias, escriturais, preferenciais, escriturais, essas coisas que hoje em dia, né, a gente não chega mais a correspondência por correio falando, nem também a questão dos dividendos.
Mas aquilo, de alguma forma, mexeu comigo e eu, como acionista, né, de Itaú e Itaúsa, comecei também a receber os informes dos bancos, né? Eles mandavam também os informes anuais do banco, dizendo como é que foi o banco, resultado e tal. Então isso eu acho que despertou lá atrás, assim, ainda muito pequeno, um pouco dessa curiosidade. O meu pai não é do mercado financeiro, mas o meu tio é. E eu sempre admirei muito o meu tio e assim, logo cedo, eu já tive algum contato, assim, de ir no trabalho dele, de ir fazer um pequeno estágio de verão com um amigo dele e tal. E aí, com mais ou menos ali 17, 18 anos, eu estava muito em dúvida do que eu ia fazer da minha vida. Meu pai, eu jogava bola, eu estava em dúvida se eu ia apostar na carreira ou não, mas meu pai falou, olha, você pode querer, mas você vai ter que prestar faculdade, porque você vai ter que estudar à noite e tal. E aí eu fui lá e fiz vários vestibulares de várias faculdades e nem era o que eu queria direito, mas era o que dava para fazer ali com o tempo que eu tinha para jogar. Mas depois, muito rápido, eu desisti de jogar bola profissionalmente. Eu achava que era um negócio muito injusto, assim, sabe? Eu tava, assim, jogando cada vez mais e não tendo mais oportunidade. E aí surgiu uma oportunidade o meu tio, de novo, né, chegou pra mim e falou, pô, você não quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falei, putz, acho que não, não sei, muito cedo, mas vamos ver, né? E eu fui fazer um estágio, na época, na Link, que era a maior corretora independente do Brasil. Era uma corretora muito focada em BMF, né? Para quem não sabe, as bolsas eram separadas, né? Você tinha uma bolsa de mercadorias e futuros e uma bolsa que era a Bovespa. A Link era muito forte de BMF, ela estava começando a fazer a parte de Bovespa e eu entrei justamente nessa época. E, cara, assim, puta, você ter a oportunidade de, logo no começo, ir trabalhar num lugar tão legal, né, que todo mundo falava tão bem e que o ambiente era muito legal, que só tinha gente inteligente, falando sobre coisas super interessantes. Pô, eu me apaixonei muito rápido por isso, né? E aquele mercado, naquele momento, isso foi 2005, o mercado estava bombando, começou a voltar a história de IPO e tal. Tinha tido 2002, né, Lula, 2003, 2004, 2005, 2006 voltou e aquele negócio estava super pujante. Eu falei, nossa, aqui é um negócio legal pra caramba. Só aprendo todo dia aprendendo coisa nova, com gente muito inteligente. E assim, eu via os números, também via o negócio assim, pô, esse negócio aqui, se você trabalhar bem, fizer um bom trabalho e enfim, ser consistente ao longo do tempo, acho que também dá pra ganhar muito dinheiro. E assim, ganhar mais dinheiro do que os meus amigos que eram camisa 10, titular do Sub-21 do Palmeiras ganhavam. E eu falava, pô... Então, assim, eu fiquei também um pouco aquele sonho, né? Quer ser jogador de futebol, que é a tua paixão, mas também você fica seduzido por, né? Ser um cara que vai ganhar muito dinheiro e tal. E aí você vê que no mercado financeiro, os caras que você ouvia lá e tal, os caras davam muito bem, ganhavam muito dinheiro também, né? Então eu falei, pô, acho que aqui tem um caminho que eu acho que é mais certeiro do que o mercado, jogar bola. Então foi isso, foi nessa época, em 2005 comecei a trabalhar numa área de research, de bolsa, comecei a analisar, eu ajudava, basicamente eu fazia muito o que a Nord faz hoje em dia, que é disparar relatório para cliente. Os analistas escreviam, eu condensava e disparava. Saí de lá, fui para uma área comercial depois e para a mesa, então fiquei já logo na mesa. E foi assim que começou. Então, as pessoas me perguntam muito, Breia, como começar a trabalhar no mercado financeiro? Exato. Eu não sou a melhor dos exemplos, porque, na verdade, eu caí de paraquedas, eu gostava mais ou menos, caí de paraquedas, tive uma oportunidade de um estágio e dali eu fui. E acho que, querendo ou não, eu acabei indo cedo, porque eu comecei com 19. Hoje eu vejo as pessoas começando um pouco mais tarde. Então, eu acho que também teve um pouco dessa sorte de ter começado cedo. Então foi assim que eu comecei a trabalhar no mercado. E qual que é a sua formação? Na época você estava fazendo faculdade, não estava? Fiz economia. Você estava formado estudando economia. Fiz economia e eu não sabia se eu queria fazer... Eu fiz assim, eu prestei umas 4, 5 faculdades, as que eu conseguia passar na época, porque eu jogava bola, não fiz nem cursinho, não estudei pro vestibular nem nada, eu não cheguei nem a prestar FUVEST naquela época, porque eu
enfim, eu não estudava para isso. Então eu passei numas 4 e aí eu falei, bom, eu vou fazer uma aqui ou outra. Depois eu pensei em prestar realmente uma que eu queria, mas eu falei, putz, eu já estava trabalhando tanto no mercado, eu já estava tão engajado com isso, e eu via que lá dentro todo mundo estava pouco se lixando para a faculdade. O pessoal queria que realmente trabalhasse, então o estágio era de 4 horas, mas eu ficava lá 6, 8, 10 horas, se fosse preciso. Eu falei, cara, isso é a faculdade. Você aprende muito mais. Isso é a faculdade. Né? Então eu acabava, eu torcia para não ter aula para eu ficar no escritório, porque, pô, acabava o pregão, eu sentava lá com os caras que tinham operado bilhões de reais de DI, de dólar, de cupom, enfim. Então eu falei, pô, aqui que eu vou aprender, né? E foi assim que eu acho que eu comecei no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e tive muita sorte também eu acho que isso é uma coisa legal de falar para as pessoas talvez que estão no começo de carreira, que é justamente não se preocupar tanto assim com o salário, com a bandeira da instituição, é tentar trabalhar num lugar onde você vai trabalhar com gente muito boa, cara. Porque isso vai ser vai formar você ser um cara muito bom, e aí depois você vai poder escolher onde você vai trabalhar. Exato. As pessoas vão atrás disso. Tá? Claro, é legal fazer as qualificações, então eu tive que ir lá naquela época fazer o PQO. Lá naquela época você já fez. Depois eu tive que fazer o CPA 20, naquela época também. Acho que eu fiz o CPA 20 na Link ainda, se não me engano. Depois, eu cheguei a tirar uma certificação de agente autônomo, porque depois eu saí e fui trabalhar numa gestora, a gente estava pensando se a gente ia montar também um agente autônomo e tal. E só mais pra frente, depois que eu fiz o CFP, que aí foi, eu acho que lá pra 2016, já até perdi um pouco, já faz uns 6, não, já faz uns 6 anos. Já mais recente, né? Uns 6 anos. Você, então, o seu primeiro emprego foi na Link. Foi. Você ficou quanto tempo na Link? 2 anos. Depois saí, fui para uma gestora que chamava Galhas, uma gestora de ações, que foi muito bem no começo. Depois veio a crise de 2008, a gente se arrebentou. Fiquei lá durante 4 anos. Saí de lá, fui trabalhar na Rico, que todo mundo conhece. Legal. Então, cuidei lá de uma área de distribuição de fundos, a gente tinha uma gestora também, a gente estava começando a montar uma gestora própria. Então também tive uma oportunidade muito legal de entender melhor toda essa parte de corretora de varejo. Uma coisa que eu tinha feito a vida inteira foi bolsa. Eu não entendia nada de título público, né? O que a gente hoje, todo mundo, qualquer pessoa até hoje já sabe e consegue. Eu vejo os meninos que trabalham comigo lá na Nord, tem 22, 23. Pô, os caras hoje. Eu fui aprender título público muito mais tarde. Caramba, né? Então. Mas também era outro mercado, você tinha muito mais acesso à informação. E nem tinha o Tesouro Direto do jeito que é hoje também, era outra dinâmica. O Tesouro Direto A Rico foi uma das primeiras corretoras que você conseguia comprar o Tesouro pelo home broker. Porque antigamente você comprava no Tesouro e debitava da corretora. Isso, Depois eles conseguiram integrar, né? E aí tinha uma parada de liquidação nas quartas no começo, né? Mas enfim, era diferente, era outra dinâmica. Aí fiquei 3 anos ali na Rico, aí fui para Empíricos, fiquei lá durante 3 anos e meio, mais ou menos. Como sócio que fui depois tocar uma área de... Toquei um monte de coisa lá dentro, mas principalmente uma área de montar uma empresa da Empíricos fora do Brasil, que não deu certo. Depois... Saí ali em 2017, final de 2017, e aí em 2018 a gente resolveu montar a Nord. Eu, Marília, o Bruce e o Ricardo foram os 4 fundadores. Né? Mas hoje foram 4 pessoas e hoje nós já somos em quase 70. Que legal, e 17 para cá, então cresceu assustadoramente. Começou ali abril 18, operacional agosto de 18. Que legal. Então agora a gente está completando 4 anos operacionais, vamos dizer assim. Que legal, parabéns aí pela trajetória da Nord e pela sua trajetória. Eu queria entrar um pouco nos seus desafios aí, pode? Uma das coisas que eu sei, antes de você falar aqui, é que você foi para Portugal, né? Acho que você citou aqui a Empíricos. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência internacional no mercado financeiro. Se deu certo, se não deu, como que é a dinâmica? Por que eu tô te perguntando isso? Cara, coisa mais comum que tem, galera que acompanha a gente fala assim, como que eu faço para trabalhar no mercado financeiro fora do Brasil? Sim.
E a minha resposta sempre é, obviamente que cada mercado tem a sua particularidade, mas por mais, eu vou usar uma palavra bem forte aqui, tá? Por mais foda que você seja aqui no Brasil, quando você vai para outro país, cara, você é só mais um. E aí eu queria explorar um pouco contigo essa sua experiência de mercado financeiro internacional, no caso especificamente europeu. Sim. Falando de Portugal especificamente, é um mercado minúsculo, então eu diria que é um quase não mercado. Tá? Então, o que eu queria te dizer é que assim, não tem oportunidade de trabalho. É claro que, pontualmente, houve um movimento de uns 8 anos atrás de muito brasileiro ir morar fora. Alguns grandes bancos ou até pequenos bancos de investimento foram para lá tentar montar os escritórios, não deu certo, agora eles estão voltando a ter. Então, inclusive, acho que o BTG tem lá um escritório para justamente atender brasileiros que moram fora. Mas é muito louco, porque existem especificidades, né, de cada mercado, e é difícil você entender algumas especificidades, né? O Brasil tem um mercado financeiro razoavelmente bem evoluído em alguns termos, mas para outros não. Então, existe uma dificuldade natural de você entender exatamente como que funciona, né? Até assim, a gente sabe quais são as boas instituições aqui, por que você abre conta na corretora A, B ou C, por que uma é melhor do que a outra e tal, porque a gente está aqui inserido, a gente eventualmente já teve conta. Mas quando eu fui para lá, eu não sabia no começo nem qual que era a corretora, a melhor corretora, qual que era a corretora que não ia quebrar, eu não conhecia o histórico dessa corretora, então às vezes as pessoas lá, quando eu cheguei, eu quero abrir conta lá, como que eu faço para investir e tal? Eu falei, cara, ainda preciso estudar, porque eu ainda não sei. Então, eu acho que é bem difícil trabalhar fora, mas é claro, acho que eu concordo com você. Acho que você é só mais um. E assim, eu posso te dizer também que eu já estive do outro lado, então algumas pessoas que eu já entrevistei, que fizeram faculdade fora, que fizeram boas faculdades lá fora, mas que você pergunta pro cara, o que é uma NTNB 2035? Entendeu? O cara não sabe. Qual que é a melhor corretora do Brasil? Por quê? Me explica. E se o cara não sabe isso, é muito difícil, né, que o cara esteja mais preparado. Por mais que ele seja um cara técnico o suficiente, um cara bom de valor e tal, existe uma questão aí muito do cultural também, de entender como é que funciona. Quer ver um outro exemplo? Hoje, o modelo de distribuição no Brasil de produtos, né, o modelo de assessoria, né, agente autônomo, ele é predominante. A maior parte do dinheiro que não está nos bancos no Brasil está nas grandes corretoras de varejo e atacado, vamos dizer, e está através do modelo de agente autônomo, que é o modelo comissionado, é o modelo onde o cliente paga comissão para ele, seja em fundos, em renda fixa e tudo mais. Na Europa, isso já quase não existe. Você já não pode ter comissão. Em alguns países da Europa já foi proibido. E alguns países estão proibindo e estão caminhando para mudar completamente o modelo de assessoria para o modelo de consultoria que a gente fala, que é um modelo onde você tem uma taxa pré-definida, né? 0,4, 0,5, 0,6, o cara sabe exatamente quanto que ele paga, e todos os ativos que pagam comissão voltam para o cliente, né? A taxa é devolvida, que é um modelo que é mais transparente. Você sabe quanto você paga e você não fica spreadando o cara nos vários ativos que você encontra por aí. Então, olha como, né, o Brasil também já é muito diferente. Nos Estados Unidos, o modelo de commission, né, o modelo de agente autônomo é 27%. Já foi 50%, agora é 27%, está indo para 8%. Caramba. No Brasil ainda é outro. Então, olha como tem diferença. O que a gente está falando aí de desbancarização e tal, lá já aconteceu faz muito tempo. Isso tem uma implicação prática de como que você avalia e analisa o mercado, né? Então, tem algumas diferenças que são importantes e o cara precisa saber. Pô, legal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, é isso, né? Você tá aqui por melhor qualificado que você seja, você vai para outro país, são novos desafios. E eu não perguntei isso para que quem está nos vendo falar, então eu não vou. Não, cara, você quer ir, tenta, mas é importante ter esse senso de realidade. E agora você entrou num assunto que eu acho legal a gente dar uma discutida aqui.
Uma das coisas que eu te apresentei aqui, que você hoje lá na Nord também toca a parte de Wealth. Você pode compartilhar com a gente o que é essa parada de Wealth? Porque eu queria explorar muito, Brea, a sua vivência encabeçando um projeto de consultoria de valores imobiliários, que é um projeto grande. Eu sou consultor, também registrado na CVM, porém não atuo, mas muitas das pessoas que nos acompanham aqui sabem que com a certificação CEA, com a certificação CFP ou com outras, eu posso ser consultor, mas não sabe exatamente o dia a dia. Então, o que você pode compartilhar, primeiro, sobre a estrutura de Wealth da Nord? E, claro, se você estiver precisando de consultor bom lá, é só falar que a galera vai mandar o currículo. E o dia a dia desse trabalho de consultoria. E eu tô querendo fazer uma pergunta aqui para gerar um corte. Ó o corte do podcast. Você acha que o assessor de investimentos vai acabar no Brasil? Eu acho que não vai acabar, mas eu acho que o modelo vai mudar completamente daqui a 5 anos. E se o cara não está preocupado com isso, então ele precisa começar a se preocupar. E eu estou falando assim, por que a gente montou a consultoria da Nord? Por que a gente não montou o agente autônomo? Porque o modelo que existe no mundo todo é o modelo de consultoria, né? São os RIAs, lá que a gente fala. Então, o modelo que predomina na Europa é o de consultoria. O modelo que vai predominar nos Estados Unidos é o de consultoria. Por que no Brasil vai ser diferente? Não vai ser diferente. O Brasil é os Estados Unidos de 5 anos atrás, de 10 anos atrás para algumas coisas. Mas isso vai acontecer no mercado financeiro. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. Ainda não aconteceu tão rápido porque existe um lobby gigantesco. Existe uma falta de transparência, uma pressão gigantesca de quem participa desse mercado para que isso demore para acontecer. Porque esse modelo de agente autônomo, ele é melhor para a corretora, ele é melhor para o agente autônomo, ele não é transparente, ele remunera mais a estrutura. Então, enquanto der para surfar isso daí, eles vão surfar e vão fazer lobby para que isso demore para acontecer. Mas eu diria que assim, eu já recebo muita mensagem de agente autônomo falando, cara, eu não aguento mais fazer o que eu faço, por várias razões. Eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a vender aquilo. Eu me preocupo com o meu cliente, eu quero ter uma relação duradoura com o meu cliente, eu quero migrar do meu modelo de agente autônomo para o modelo de consultoria. Então eles me procuram, eles querem sair desse modelo e querem... que quem tem uma visão mais de longo prazo, mais alinhada com o cliente, se preocupa realmente com o cliente, já está fazendo isso. Já tá pensando em como fazer isso em algum momento, né? Então, agora, respondendo a tua pergunta do dia a dia, né? Assim, a gente montou a Nord Wealth por quê? Porque a gente tem lá uma base de assinantes gigantesca que a gente via que alguns deles seguiam à risca tudo que a gente escreve e recomenda, e eles, fazendo isso, conseguem ter um bom retorno no mercado, que é o que a gente se propõe a fazer. Mas tem vários que assinam, não leem, leem, não executam uma parte, e tem pessoas que, eu acho que a maior parte das pessoas não está disposta a botar tão a mão na massa. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma segunda opinião, ele quer ver se uma validação daquela estratégia e tal. E por isso que a gente criou a Wealth. A gente não criou antes porque também não dava. É importante dizer que até 2 anos atrás as corretoras ainda não tinham esse modelo bem desenhado lá, ou seja, um consultor CVM se plugar numa plataforma e conseguir fazer o trabalho de consultoria. Até pouco tempo atrás era difícil fazer isso, mas agora as principais corretoras conseguem. Inclusive, essa é uma vantagem muito grande do modelo de consultor. Eu estou plugado em várias, eu estou plugado em 5. Se o cliente quiser abrir conta na A, B, C, D ou E, eu vou falar para ele qual que eu acho que é melhor para o caso dele, mas ele pode escolher qual que ele quer. Então, já é um bom ponto positivo, né? Ao contrário do agente autônomo, que ele está restrito a uma só. Né? Então, voltando assim, o dia a dia do consultor, basicamente, é você ler bastante, entender o que está acontecendo no mercado. A gente tem lá os comitês de alocação, né, para cada classe de ativo. A gente tem o privilégio de estar
de conseguir ler tudo que a Nord produz. Então, são quase 20 analistas lá que ficam olhando renda fixa, fundos imobiliários, investimento internacional, ações, dividendos, enfim, criptomoedas, de tudo. A gente pega essas informações e a gente, sabendo como é o perfil de cada cliente e o objetivo dele de médio e longo prazo, a gente consegue desenhar uma carteira para ele que vai não só ser adequada ao perfil dele de investidor, né? Então, dos vários perfis que tem por aí, mas também esteja alinhada com o objetivo de longo prazo. Então, o dia a dia tem muito essa parte técnica de você entender o que está acontecendo no mercado, de você ler e ver o que está acontecendo com cada uma das classes de ativos. E tem uma segunda parte, que é essa parte do contato com o cliente, que é muito importante. É tão importante quanto você ser um cara técnico, é você ser um cara bom de relacionamento com o cliente. Então, talvez uma das maiores dores, se você for perguntar por aí, das pessoas, né? O meu assessor, ele não fala nunca comigo, ou fala muito menos do que eu gostaria, ou ele só aparece quando ele quer me vender alguma coisa. Quando ele quer rodar minha carteira. Então, você precisa ter, vamos dizer assim, uma recorrência de contato que seja também ajustado ao que o cliente precisa. Então, acho que esse é mais ou menos lá o nosso dia a dia. Estudar o que está acontecendo no mercado, estudar o que está acontecendo na carteira dos clientes e entender todos os dias um pouco do que está acontecendo no cliente, dar reporting. A gestão de patrimônio não é eu falo que não é uma questão de você entregar na mão e deixar que o cara faça tudo. Se você fizer isso, vai haver em algum momento algum descolamento das expectativas. Exato. É uma coisa que você tem que meio que quase convidar o cara a entender e embarcar junto com você, tomar o risco junto, né, de surfar esses movimentos que, se você for pegar essas últimas janelas, foram tenebrosos, né? Então, esse primeiro semestre, assim, foi um dos piores semestres para todas as classes de ativo do mundo ao mesmo tempo. Foi horrível. Para o consultor, existem algumas formas dele ser remunerado, né? Como que a Nord pratica essa remuneração? Por que eu digo isso? Porque lá nos manuais lá da Planejar, falando do planejador financeiro, ela vai falar de algumas formas do planejador ser remunerado, ou por hora, ou enfim, por consulta, sei lá, enfim, por um percentual que você citou. Como que, em regra, um cliente ele remunera o serviço de consultoria da Nord? Porque isso pode servir de inspiração para quem está nos vendo. Sim. É em percentual do patrimônio. Tá, legal. Então, isso é uma coisa também muito louca, porque até pouco tempo atrás, dentro das plataformas, eles ainda não entendiam se você ia poder cobrar dentro da plataforma diretamente da conta do cliente. Então, até um tempo, no começo, a gente cobrava do cliente. Por fora, ele depositava lá numa conta PJ. Exatamente, tinha um contrato e ele pagava. Depois, não, o dinheiro dele está na conta onde a gente definiu que vai ficar a conta dele e a gente debita. Debita direto da conta do cliente. Inclusive, a gente debita depois dos cashbacks, porque como tem um monte de comissão de vários produtos, né, renda fixa, fundos, previdência, que pagam cashback, devolvem a parte que é do assessor. Que seria do assessor. A gente paga primeiro o cashback e depois debita. Então, assim, tem um fluxo também que, às vezes, é melhor você casa os dois fluxos. Então, toda essa sofisticação é uma coisa que aconteceu mais recente. Mais recente, né? Então, a gente cobra percentual, a gente cobra só sobre o dinheiro que está dentro da nossa base, apesar de que, em alguns casos, a gente até precisa fazer uma coisa meio híbrida, porque, exemplo, tá? O cliente tem, sei lá, 5 milhões de reais com a gente aqui e tem 5 milhões de reais lá fora num banco X, né, e ele quer que a gente olhe isso de forma agregada. Então a gente está cobrando sobre metade do patrimônio. Se a gente vai olhar as duas coisas juntos, aí precisa ter um ajuste. Então essa também é uma questão que hoje existe uma dificuldade, né? Eu não consigo cobrá-lo em todas as plataformas, só nas plataformas que eu tenho que eu tenho algum tipo de relação comercial também, tá? Então, mas assim, a gente vai aumentando sempre o leque. Sim. E aí cada uma delas a gente consegue depois, a gente já tá hoje a gente já consegue usar
5 plataformas no Brasil e uma lá fora. Ah, que legal. Tem lá fora também. Através da Avenue. Ah, eu ia perguntar, né? Recentemente teve um movimento do Itaú e Avenue, isso provavelmente deve potencializar ainda mais o varejo de investimento internacional, né? A Avenue faz um brilhante trabalho. Eu não sabia que ela tinha serviço de consultoria. Sim. E essa cobrança é mensal. Isso. Tem um percentual ali, fechou um mês, um período X. Pro rata daquele período. Vamos supor, 0,5%, pro rata divide mais ou menos por 12. Sim, aí, sim. Eu quero falar duas coisas aqui para eu te passar. Aliás, falar uma coisa e emendar uma pergunta. Recentemente a gente esteve lá na Nord tomando um café e a gente conversou sobre 1000 coisas. E uma das coisas que você falou sobre o projeto, inclusive de expansão do Elf e tal. Eu queria, primeiro, saber de você o que você pode compartilhar a respeito disso, embora é algo embrionário, a gente não combinou de falar nada disso, mas não, podemos falar. O que você pode compartilhar sobre esse projeto de expansão do Elf? E eu queria falar uma coisa, cara, que eu lembrei agora. Você certamente não sabe disso, mas teve uma coisa que você falou naquela reunião, entre tantas coisas que a gente conversou, enfim, que me marcou e eu achei muito legal e eu quero te dar os parabéns por isso. Você falou assim, eu vou, obviamente, parafrasear aqui, tá? Eu acredito que a gente pode ser e a gente vai ser reconhecido por fazer a coisa certa em um mercado que é muito difícil a gente entender a questão de conflito de interesse, no sentido de valores mesmo. De falar, cara, tudo bem que demore mais tempo do que eu gostaria, mas eu quero fazer a coisa certa. Foi mais ou menos o que você falou. Então, isso me marcou porque eu, de fato, acredito nisso, né? Se a gente fizer a coisa certa, a gente semeia para o longo prazo. Eu acho que o caminho não que o assessor seja errado, mas o caminho de você acreditar no Elf, na consultoria, quando ninguém está falando sobre isso, é pensar a longo prazo e criar essa relação com o cliente. Então, eu lembrei disso agora. Mas a pergunta o que você pode compartilhar com a gente sobre essa ideia de expansão do Elf e tudo mais? Eu só queria dizer o seguinte, que assim, para algumas pessoas é muito difícil fazer o certo, cara, porque o cara precisa pagar conta. Sim, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Às vezes o cara fala, pô, eu vou ter que oferecer um produto que é meio ruim pro meu cliente mesmo, um pouquinho aqui, porque senão eu vou perder meu emprego, senão eu não vou ter remuneração. Eu entendo isso, tá? E assim, ao mesmo tempo também é muito difícil você patrocinar com o teu próprio dinheiro, né? Que eu tô falando, ser empresário, um plano de muito longo prazo. Acho que a gente teve sorte de ter criado a Nord na hora certa, né, com o mercado super pujante e tal. Isso deu pra gente um fôlego legal para agora a gente conseguir construir várias outras coisas de mais de longo prazo, muito mais orientado, super orientado sempre com o que a gente quis fazer. O que a gente tem de plano lá, tá? Hoje nós temos uma equipe, que agora eu já até me perdi a quantidade de pessoas, mas mais ou menos umas 10 pessoas focadas em atender esses clientes. São mais ou menos uns 400 clientes hoje, 450 clientes. E que em total aí eles têm mais de 2 bilhões de reais de patrimônio total. Né? Então, o patrimônio total é tudo que o cliente tem de dinheiro líquido, né? Estando com a gente ou não. Então, a gente tem que olhar tudo. Uhum. E essa área aí, ela cresce num ritmo muito legal. Então tá crescendo aí num ritmo muito legal. A gente deve trazer mais gente depois. Eu imagino que a gente consegue depois segmentar mais as pessoas por especialidades e tal. E a gente tá bem feliz com esse negócio. A gente montou uma segunda unidade dentro de Wealth, que é uma unidade de bankers, que são aqueles caras que eu te falei, que são assim, pô, eu tô no banco X e não aguento mais ter que vender os produtos que eu não quero para o meu cliente. Eu tenho uma clientela, né? Eu tenho uma clientela já que está na minha carteira de clientes. Eu quero tirar eles desse lugar e quero ir para um modelo onde eu sinto que eu vou atender melhor esse cliente de uma forma mais transparente, alinhada e tudo mais. Então a gente começou essa área nova. Então esses clientes que eu te falei aqui, esses 400 e pouco, são clientes que a gente capta leads de rede social. Do trabalho que a Nord tem. Exatamente. E esse outro são clientes que os próprios bankers trazem. Rede de relacionamento, é o famoso pastinha tradicional. O cara tem lá o Friends and Family, os clientes dele de longa data, e esses caras vão gerando mais contatos para ele. Então, ele
é responsável por trazer os próprios clientes. Então a gente montou essa outra divisão, que a gente está rodando aí já faz uns 3, 4 meses. Temos já 2 pessoas e agora a gente está... Essas últimas 2 semanas a gente entrevistou mais uns 10 consultores e ou agentes autônomos que estão em outros lugares e que querem vir para o nosso modelo. Né? Querem vir para o modelo de fee-based, não de commission-based, e que vem a Nord como uma casa legal que, pô, tem uma marca legal, como você falou, tem toda essa equipe de analistas que dá um baita suporte em todas as classes de ativo, analisa tudo que a gente precisa. E, então, é isso. Então, a gente tem essa segunda área que a gente ainda está rodando, vamos dizer assim, no modo ainda um pouco experimental para ver o quanto que a gente pode depois realmente tracionar isso. Legal. Então, a gente já tem conversado hoje com possíveis novos bankers que a gente fala lá, que a gente ainda não conseguiu inventar um outro nome. Mas, assim, seria o consultores independentes. Mas que assim. usa a estrutura da Nord, de back-office, de análise. Exatamente. O que, na minha visão, acho que faz todo sentido, né? Uma das coisas que eu falo aqui... aliás, deixa eu só fazer um adendo, né? Sobre a pergunta que eu fiz, que eu engatei 2 perguntas e pareceu que eu estava dizendo que uma coisa é certa e outra é errada. Não, foi porque aquilo de fato que você falou fez bastante sentido para mim, mas não tem nenhuma relação com o ser certo ou errado, ser consultor ou ser assessor. Só para deixar essa observação. Mas o que eu tenho dito aqui, para quem quer iniciar a carreira autônoma, é que existem 2 caminhos, né? Consultor e o assessor. E se você opta por ser assessor, de preferência, se plugue numa estrutura grande de um escritório, porque você vai estar rodeado de gente boa, como você falou, você vai ter um puta aprendizado. Esse aprendizado, vai chegar um momento que você fala, puxa, aqui eu vou continuar ou aqui eu posso sair, mas você sai com bagagem para trilhar o teu caminho, seja ele qual for. E eu quis fazer esse adendo porque a consultoria é um mercado absolutamente embrionário no Brasil, assim, cara. Conheço a Nord, mas talvez umas 2, 3 casas que tenham uma estrutura nesse sentido. Mas o resto é o consultor que está ali penando, tendo que fazer tudo e analisando e etc e tal. O que eu quero dizer com isso é que, na minha percepção, é meio que jogar a bola quicando para você chutar, porque não tem muito o que fazer aqui. Você começar atuando de maneira autônoma com uma estrutura por trás... traz para você um potencial de alavancar os seus resultados muito maior do que você fazer as coisas sozinho e tomando pancada, né? Sim, sim. Inclusive você nem consegue hoje em dia, porque, por exemplo, vamos supor que você vai lá, tirou tem o CFP, tirou o consultor CVM, você vai bater lá na porta de uma XP ou um BTG da vida, o cara vai falar assim, bom, mas é só você? Né? Como é que você acha que você não consegue se plugar com uma pessoa. Ou até mesmo, se você tiver 100 milhões de reais, vamos supor, o cara vai falar assim, beleza, legal, mas assim, eu vou te indicar um escritório que já tem 300, 400 para você se plugar neles. Porque, enfim, é uma questão ali também... De escala também, né? Ele vai falar, pô, eu não vou conseguir atender 100 consultores de 50... instituição, não vou conseguir atender 100 consultores de 50 milhões cada um. Eu prefiro falar com uma instituição que vão ter todos esses caras de baixo. E aí eu consigo... Né, tudo é uma questão de escala ali, né? Então ele nem consegue fazer isso. Mas assim, dá. Assim, que dá. Eu acho que esse caminho, e esse é o caminho que a gente quer oferecer para algumas pessoas, principalmente o cara que está já com algum tempo de profissão. Então imagina um consultor que tem lá a sua carteira de 50 milhões de reais, que está meio insatisfeito de onde está, quer se plugar numa outra instituição com uma outra proposta, até uma outra proposta de valor e tal, e precisa de alguém para ajudar a alavancar o negócio dele. Essa pode ser uma alternativa. A gente está colocando uma régua mais alta agora, de 50 milhões, então o cara precisa ter pelo menos 50 milhões, legal. Mas depois isso pode cair, porque, como eu disse, a gente está começando. Então a gente faz na Nord tudo, a gente tenta fazendo testes onde a gente tem pouco a errar.
E tem. A gente tem conversado aí com bastante gente que tem esse perfil e que a gente imagina que até o final do ano esses 2 podem virar 4, depois 6, 8, enfim. Tem uma... Uma das coisas que você falou agora foi que é para algumas pessoas, e aí eu vou pensar esse algumas pessoas aqui, para te perguntar sobre a questão da consultoria, mas não só sobre a consultoria, sobre a Nord de um modo geral. Quem são essas algumas pessoas? Em outras palavras, para uma pessoa se plugar na estrutura de consultor, o que ela precisa ter, além da experiência e de uma bagagem? Mas não só isso. Certamente você deve receber um monte de mensagem lá no seu direct. Ô, Breia, me contrata aí, como é que eu faço? Enfim, qual que é o processo para o cara hoje poder integrar o time da Nord? Legal. Eu acho que a gente tem um pouco também de um privilégio, assim, como a Nord é uma casa que sempre esteve presente nas mídias, muita gente procura já falando da gente. Então fala assim, cara, eu sou assinante de vocês, eu gosto de vocês, acompanho vocês desde antes de vocês montarem a Nord e tal. Então eu compactuo muito com tudo que vocês têm de visão, etc. Eles conhecem o nosso negócio e tal. Isso já é meio caminho andado. O cara já se identificou com o que a gente faz e fala. E aí depois tem essa outra parte que você falou mesmo. Então eu vou, é claro, agora como a gente está começando nisso, eu vou, né, tentando errar pequeno, eu vou procurar uma pessoa que já tem algum tempo de profissão, consegue explicar bem onde é que ele quer chegar, tem uma postura mais de empresário do que, sabe, assim, um cara que tem uma postura mais de empreendedor mesmo. Pô, eu quero chegar daqui 5 anos, 4 anos. Não estou preocupado com o curto prazo e tal. Acho que tem uma coisa legal. Porque, cara, para pensar, né? Gestão de patrimônio é um negócio que deveria durar por muito tempo. Porque demora muito tempo para construir patrimônio. Exato. Então, se você fala assim, pô, eu estou montando um negócio de gerir patrimônio, pensando em vender meu negócio daqui 5 anos, pô, cara, assim, puta, isso é... Né, pra mim, a Nord é o negócio da minha vida. Eu pretendo ficar na Nord o resto da minha vida. Até quando eu ficar velho, eu vou ser o cliente que vou lá encher o saco do pessoal que vai gerir. Que tá tocando a parada lá. Então, e eu, né, contrato pessoas que eu imagino que são essas pessoas que eu vou querer depois que cuidem do meu dinheiro. Legal. Foi assim que eu fiz eu fiz a Nord para cuidar do meu dinheiro, para cuidar do dinheiro da minha família, para cuidar do dinheiro dos meus amigos, e é assim que eu cuido do dinheiro dos meus clientes. Boa. E então, tudo que eu faço lá hoje é assim, eu vou ser o cliente da Outra Ponta e eu quero ser atendido por vocês. Então, assim, a gente vai criar todo a gente ainda precisa desenvolver muita coisa, porque a gente aprende diariamente. Tem muita questão aí de embarcar tecnologia para melhorar todos os processos. Parece que não, mas tem. Assim, tem um desenvolvimento grande pra gente de report, de tudo, né? De alerta, de contato. Tem cliente que gosta de falar por telefone, tem cliente que gosta de falar pelo WhatsApp, tem cliente que gosta de falar presencial, tem um monte de coisa, tal. Mas assim, o cara que a gente procura é um pouco esse cara, assim. Pô, você quer empreender? Primeira pergunta que eu ia falar para ele, fazer para ele, talvez é assim: você tá nessa profissão por estar ou porque é isso que você quer fazer o resto da sua vida? Você quer construir um negócio pensando daqui 2, 3 anos, quer ganhar dinheiro daqui 2, 3 anos, ou você quer construir um negócio da sua vida? Você quer ser o cliente da Nord daqui 20 anos? É isso, entendeu? Construir muito legal. Isso você está falando para quem está pensando em consultoria. E para quem está trabalhando em outra área. Eu peguei meu celular aqui aquela hora, porque eu lembrei de uma coisa, mas é uma pena que eu não salvei o nome. Quando eu fui lá na Nord, que a gente postou uma foto no Stories, uma pessoa respondeu assim... Só que eu tirei o print, eu tirei o nome da pessoa, obviamente para preservar a identidade dela. E eu tirei um print e mandei para Marília. A pessoa escreveu assim: meu professor na minha empresa maravilhosa. Que coincidência. Fecha a parceria, por favor. Você é o melhor do Brasil. Já fiz um jabazinho no Insta do chefe aqui, hein? Essa pessoa escreveu, mas eu acabei, na hora que mandei para Marília, para preservar a identidade da pessoa, acabei não mandando o nome. Mas por que eu quis trazer isso aqui? Porque quando eu te perguntei, eu lembrei disso. Fui buscar aqui, eu achei. Então, quer dizer, alguém que trabalha na Nord, que, enfim, estudou com a T2 e tal. Essa pessoa provavelmente não é um consultor, sei lá o que ele está fazendo lá. Quais são as posições que tem lá e que tipo de perfil vocês estão trazendo de profissional?
o mercado inteiro nosso tá mandando a gente embora. A gente não tá contratando ninguém, entendeu? Então, assim, se a gente tá bem, a gente começou o começo do ano passado, a gente dobrou o time. Então a gente saiu de janeiro até janeiro, a gente praticamente dobrou o time. Acho que agora a gente tá com uma equipe de um tamanho que a gente queria ter. E assim, olhando. Tem uma coisa que eu faço muito que é olhar o que os concorrentes estão fazendo. Sim, eu aprendo claro, muito, eu pretendo sempre fazer o melhor. Olha, tem muita gente boa no mercado, então tendo competidores bons, isso faz a gente ficar mais forte e querer fazer coisas melhores. E eu vejo que todos os meus competidores, na verdade, estão desligando, né? Desligando pessoas. E aí, por mais que a gente esteja otimista, por mais que a gente queira crescer e tudo mais, eu falo, pô, isso me tá dando um sinal. Talvez a gente ainda não tenha sentido o que eles sentiram, mas é uma questão do mercado. É isso aí. Então pode ser que a gente venha a sentir em algum momento. Então agora, assim, a gente não tá com grandes vagas abertas e tal. A gente contratou mais até do que a gente precisava, pensando num crescimento muito vertiginoso. O mercado ficou muito ruim de janeiro para cá, né? Com tudo, assim, o nosso negócio ele é muito sensível à taxa de juros. Isso. Então a taxa de juros está de 2 para 14 quase. É. E eu acho que é natural, é cíclico. Então isso vai voltar em algum momento. As pessoas vão querer voltar a investir, entender como é que funciona. Eu acho que a penetração do investimento no Brasil ainda é muito baixa. Então, de novo, eu estou aqui para os próximos 10, 20 anos. Então eu estou tranquilo, mas é claro, a gente tem que também estar atento às coisas que estão acontecendo. Então, eu diria que assim, as áreas que a gente com certeza tem visto muito mais resiliência em crescimento e a gente vai trazer mais gente, essa área de wealth e asset. Então, consultores, isso a gente vai continuar trazendo, porque tem uma dinâmica um pouco diferente do research, que é mais sensível a mercado. Eu acho que essa não. É um pouco também sensível à transformação do mercado. O mercado está se transformando. Então, assim, boa parte da nossa captação de clientes são clientes que estão já em outros escritórios, estão insatisfeitos e vêm ser clientes da Norte. Que legal. Bom, já que você citou isso, você tocou nesse assunto, vamos lá, preciso de aproveitar que você está aqui para perguntar, puxar sua bola de cristal aí. A gente está falando, você citou aí movimentos relevantes aconteceram no mercado de asset recentemente, né? Desde fusões, grandes demissões, etc. e tal. E a Nord aí segue sendo uma das poucas casas independentes que tem no Brasil. Mas para além disso, eu queria que você dissesse para a gente qual que é a sua percepção sobre 23. A gente está em ano de eleição, não precisa trazer prognóstico de quem, se A ou B vai ganhar, mas você acha que em 2023 a gente já volta por uma taxa de juros abaixo de 2 dígitos? Acho que não. Acho que não. Acho que as coisas ainda vão ficar um pouco piores antes de melhorar. É muito difícil tentar acertar o timing de porque o mercado antecipa. Assim, o que eu quero dizer? A gente pode ter taxa de juros subindo ainda o ano que vem e se mantendo alta durante algum tempo. Só que, por exemplo, para a Bolsa, a gente está olhando mais juro longo. Se a gente começar a perceber que o Banco Central vai começar a entrar num ciclo de queda e tal, as coisas podem... Rapidamente a Bolsa às vezes faz um ajuste. Mas eu acho que eu até falei isso outro dia, né? Acho que esse nível de taxa de juros e tudo mais, o grau de incerteza que a gente vê à frente, porque às vezes a gente via um problema mais Brasil do que o resto do mundo. Hoje a gente tem um problema global. Então o Brasil pode até, vamos dizer assim, fazer a lição de casa, que eu acho difícil, sair bem e tal, não sei o quê, mas o mundo ainda pode estar pedalando e o Brasil vai sofrer de qualquer forma. Eu acho que esse ambiente ele é muito propício para você não ficar tomando grandes riscos. Boa. Então, tem oportunidade de bolsa? Sim. Acho que quem comprar bolsa hoje, daqui a vários anos, vai se agradecer? Vai, porque tem coisas que eu nunca vi na vida. Agora, e nunca vi mesmo. E olha, eu comecei lá em 2005, eu nunca vi, né? Assim, uma empresa negociando a 2 vezes EBITDA, sabe? Tipo, um negócio louco, uma loucura, assim. Ou uma empresa que paga 20% de dividendo. É bizarro. E uma empresa tipo Vale, sabe?
Só que eu acho que o taxímetro, ele tá correndo. Então, você falar assim, pô, eu vou negligenciar o juro alto pré-fixado, o indexado curto de inflação, acho que não dá para negligenciar. Eu tenho uma cabeça muito clara que, assim, você tem que ter a tua renda fixa lá, pós, pré, curta, inflação curta, isso aí, daí, quando eu falo curta, até 3 anos. Bolsa, eu acho que é um negócio que tem uma simetria muito grande, mas acho que ainda pode cair mais aí 5%, 10% tranquilamente, vai ficar num valuation ridículo que a gente nunca viu, mas pode. E você tem que ter uma preocupação em ter ativos não em real, porque o Brasil vai ser o Brasil. Tanto um presidente quanto o outro estão sinalizando com uma responsabilidade fiscal gigante. Isso vai ser um Deus nos acuda. Assim, o teto é o teto. A gente comemorou tanto o teto dos gastos, o teto já era. Já foi, né? Já era. E vão de novo arranjar um jeito. Isso pode ser muito ruim pro Brasil. Então, eu acho que você não pode achar que, assim... É diferente quando você vê uma crise rápida, bruta, né? Tipo, de dar um Wesley Day, Sim. ou um Corona, que aí, assim, o mercado entra em pânico. Não, é diferente. O que eu acho que agora é que, assim, você tem que olhar as possibilidades. Não é uma hora de você dobrar apostas, você se alavancar e tal. Eu acho que você tem que surfar bem as oportunidades que cada uma das classes te oferece. E aí eu acho que é mais ou menos por aí a nossa visão lá de como a gente também monta as carteiras. É isso que eu ia falar, porque nisso já traz, inclusive, uma visão de orientação para o teu cliente. Ô, Breia, é o seguinte, você falou de rentabilidade, eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, eu quero te mostrar uma oportunidade aqui. Tem um investimento aqui que a gente está distribuindo que está pagando 10% ao dia. Você não quer entrar nele, não? Isso é bom, hein? Vai lá, trouxa. É o seguinte... Isso é melhor que tráfico. Para quem não está entendendo nada, eu estou entrando nessa provocação porque você é uma das pessoas que bate muito de frente nesses esquemas de pirâmide que tem aí, cara. Agora me parece até que você sossegou um pouco, mas você já foi mais firme em relação a isso. Obviamente que a gente precisa alertar as pessoas para não caírem nesse tipo de golpe, nesse tipo de maracutaia. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, cara, isso tem gerado algum tipo de prejuízo, algum tipo de ameaça, algum tipo de retaliação das pessoas que fazem parte desses esquemas ou não? O cara que é bandido o suficiente para oferecer um investimento que paga 10% ao mês, que é impossível, ele é bandido o suficiente para me ameaçar. E assim, eu faço o que eu posso em tentar alertar as pessoas, mas eu não vou botar em risco a minha segurança nem da minha família. Então, assim, eu parei de fazer um pouco e tal, isso porque minha mãe não gosta. Minha mãe me vê lá e fica chateada. Então, e assim, eu também sou um pouco irresponsável de ficar fazendo isso, né? Assim, por que eu comecei a fazer isso? Porque eu achava que era impossível as pessoas caírem numa coisa dessa. Cai, velho. Mas eu recebia tantos relatos, e ainda recebo tantos relatos de pessoas que caem nesse tipo de coisa. Eu saindo daqui vou encontrar um amigo que a gente vai estar num jantar que tem um monte de gente que está investindo num negócio aí super arriscado e perigoso. E o cara falou, olha, cara, vocês vão perder todo o dinheiro. E eu tô indo lá pra falar pra eles que eles vão perder todo o dinheiro. Caramba. Então, o que começou a ser... começou com uma brincadeira, porque eu achava tão engraçado, bizarro, que eu falava assim, eu vou zoar esse cara, porque olha a palhaçada que ele tá fazendo. Depois eu percebi que as pessoas realmente caíam. E não era qualquer pessoa, uma pessoa simples, com pouco dinheiro. Eu comecei a ver que pessoas com muito dinheiro, até advogados, médicos e tal, caíam nessas histórias. E aí eu falei, cara... eu preciso alertar as pessoas. E as pessoas me agradeciam, porque eu recebia a mensagem do tipo, olha, eu vi que meu pai fazia isso, eu avisei meu pai, ele viu o teu post e ele resolveu não investir, ou ele tirou o dinheiro de lá e tal, ou já foi tarde, eu já avisei tarde. Mas, cara, é isso, né? É meio que dar murro em ponta de faca, porque você fala um, aí nasce outro, fala um, nasce outro, nasce um... E tem influencer aí com 20, 30 milhões de seguidores divulgando esses caras. Então, a gente ainda é muito pequeno, né, no mercado. Então, assim,
Eu já fui muito mais vocal, mas assim, cansa um pouco, sabe? Porque já recebi, claro, ameaça e tal, e puta, não é um negócio que é legal. Pô, legal. Recentemente agora, teve o caso da Deolane lá, do Tirolipa e etc e tal, que a Polícia Federal foi lá e tal. Sem entrar no mérito desse caso, desses dois influenciadores, eu fui ler a matéria da empresa que está por trás disso, que é uma empresa de cursos que ensina a pessoa a investir em fazer aposta esportiva. E a justificativa do sujeito que dá lá, e enfim, eu não tô nem julgando o mérito disso. Ele falou o seguinte: a pessoa tem que estar ciente que isso aqui é um investimento em renda variável. Velho, isso não é um investimento, isso é uma aposta. Não, essa doutora Deolane, sei lá o nome dessa mulher. Eu postei umas 4 vezes. Quatro vezes. Porque lá atrás, falei, olha, eu vou postar para daqui 1 ano a gente ter esse registro. E deu no que deu. O Tirolipa, a mesma coisa. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu falei assim, um cara com a quantidade de seguidores que fala com o público de baixa renda tá indicando aposta como uma forma de renda extra. Pra quê? Né? Pra que fazer isso? Tipo, não precisa disso. O cara que já deve estar muito bem de grana. E eu tenho lá também salvo, tá lá no meu Instagram, pode ir lá e ver. Tem ele lá. E tem vários outros, cara. Tem vários outros. Só que ninguém se ferra, entendeu? Ninguém se ferra. Então a gente fica torcendo pra alguém se ferrar, pra virar depois exemplo. Pra que as pessoas fiquem mais alertas. Né? Entendeu? 2 perguntas pra gente fechar. Uma ainda nesse assunto, então já vou fazer. Você tem um ciclo de relacionamento que em certo momento acaba esbarrando nesses influenciadores, seja nas redes sociais, etc e tal. Já aconteceu de algum grande influenciador que promove essas picaretagens conversar contigo, mas assim, na boa? Já. Ai, não percebi. Nossa, mas por quê? Porque eu postava e marcava, né? Umas meninas grandes, assim, de rede social. Spaniquettes, cantora, funkeira e tal. Eu falava assim, olha, eu tô postando você aqui porque depois, quando der BO nisso aqui, a gente vai vir te cobrar, tá bom? Eu vou lembrar seus seguidores disso. Aí me mandava, nossa, mas a minha equipe puxou lá, viu que não tem problema nenhum. Eu falei assim, então tá bom, continua assim que a gente vai ver. Aí eu falei assim, nossa, podemos conversar, eu quero entender melhor e tal. Bom, recebeu ali 100 mil reais, 150 mil reais pra fazer uma publi, né? E que se dane. Alguém vai pagar essa conta, né? A VTube, a gente vai... Já vou ser a próxima. Você postou recente, né? Bom, seguinte, falamos sobre muita coisa, sobre o começo da tua carreira, falamos sobre a estrutura da Nord, sobre o papel do consultor, entramos nesse processo do alerta da educação financeira, que é importante, que não existe almoço de graça, e que se alguém estiver te prometendo algum ganho fixo por mês, seja lá quanto for, cara, foge que é cilada. Falamos sobre tudo isso, e agora é o seguinte, quero voltar para tua carreira e perguntar para você o seguinte: se você pudesse falar pro Breinha, lá que começou como estagiário na Link, dar algum conselho para ele, para que ele pudesse chegar onde ele chegou, talvez mais rápido ou melhor, que tipo de conselho você daria pro Breinha? Tô falando isso porque certamente tem alguém que nos assiste que está em início de carreira e gostaria de saber qual é o melhor caminho para que ele consiga chegar mais rápido ou talvez melhor. Cara, eu me arrependo de não ter gasto mais tempo, mais jovem, em ter feito, sei lá, uma certificação diferente, lá fora, um CFA da vida. Legal. Eu queria ter... olhando pra trás, eu me arrependo. Quando eu tinha mais tempo, né, e mais disposição, não tava velho, acabado, de ter feito um CFA da vida. Eu queria ter feito. Isso eu me arrependo. Mas eu acho que... Putz, cara, eu aproveitei muito a jornada, sabe? Eu fiz coisa certa, eu fiz coisa errada. Mas assim, as coisas ruins que eu fiz ou que não deram certo foram importantes para o meu aprendizado, né? Esse é o jogo da vida, né? Você gostar muito do que você faz, você trabalhar duro muito, as coisas podem dar certo ou dar errado, às vezes depende do mercado. Como eu disse, eu comecei no mercado em 2005, o mercado só subia, 2006 só subia, 2007 só subia, 2008, pum, tomei um soco na cara, uma das maiores crises, achei que eu tinha... Falei, acabou pra mim, acabou pro mercado, acabou pra tudo. Então foi muito bom ter tomado uma porrada grande. Depois tiveram várias outras crises.
Então, olhando para trás, assim, eu acho que eu tive mais paciência para algumas coisas e menos para outra. É difícil, cara, assim, é realmente difícil. Eu passei por instituições que se eu tivesse ficado mais tempo, eu teria me dado melhor. Outras eu fiquei muito tempo, poderia ter saído antes, também poderia ter me dado melhor. Mas, puta, eu acho que essa é meio é uma pergunta muito difícil de você tentar responder, né? O que você... Eu acho que talvez a melhor coisa que eu fiz nesse tempo todo trabalhando no mercado financeiro foi ter trabalhado com gente muito boa, sempre, e ter criado um bom networking também, né? Com muita gente boa. Isso me ajudou muito em várias vezes. O que eu quero dizer é que eu saí da primeira corretora onde eu trabalhei, fui trabalhar com o meu chefe que me contratou na corretora onde eu trabalhei, montou um negócio, me chamou para trabalhar com ele. Eu saí de lá e fui trabalhar com o meu primeiro chefe do primeiro lugar. Depois, quando eu saí depois, eu fui trabalhar com outro sócio que já tinha trabalhado comigo. Então as pessoas, de alguma forma, tiveram boa experiência trabalhando comigo. Eu ter trabalhado com gente boa e ter feito um bom trabalho fez com que eu tivesse várias oportunidades ao longo da vida. E na mesma coisa com a Nord. Então as pessoas me procuraram falando, cara, a gente quer montar a Nord. Você é o cara que sabe montar esse negócio. E a gente precisa que você ajude. Então foi assim. Legal. Eu acho que é um pouco que é isso. Então o que você está resumindo é estar disposto a aprender, certo? E estar rodeado de gente boa e valorizar esse network. Posso resumir isso? Sim. Eu acho que só a única coisa que eu não fiz muito bem, eu acho que é isso. Eu acho que eu devia ter mais cedo pensado em ter feito uma qualificação técnica mais parruda. Embora você tenha um CFP, que é uma puta de uma certificação, né? Sim. Mas eu me arrependi de não ter feito um CFA assim da vida, ou ter estudado fora depois. Se bem que o Bruce fez MBA e falou que foi uma bosta. Assim, tipo, você gasta uma fortuna, você fica fora do mercado um tempão. E não sei, mas puta, sei lá, eu acho que foi isso. Acho que é mais ou menos por aí o que eu penso, assim. Acho que tem... Eu não sei, eu considero minha trajetória um pouco, assim, normal, sabe? Eu só tô aqui há bastante tempo. Legal. Eu só tô aqui há bastante tempo e tentei dar o meu melhor. Não tem... Acho que as pessoas ficam esperando uma resposta mágica. Uma resposta mágica. Na verdade, acho que eu tenho uma boa resposta para as pessoas, né? Eu posso garantir para todos vocês que as pessoas que se dão bem no mercado financeiro não... É claro que existe gente muito brilhante, né? Muito fora da curva. Mas eu digo que eu conheci muito mais gente que não era fora da curva, porque, óbvio, se você fora da curva, estatisticamente, se todo mundo fosse fora da curva, ninguém é fora da curva. Todo mundo tava na curva. Mas o que eu digo é que eu vi muita gente que, cara, só se comprometeu a fazer bem o trabalho dela todo dia, direitinho, ser uma pessoa humilde, que trabalha duro, que tá disposto a aprender, que aprende rápido, né, que é pau pra toda a obra, que tem perfil de sócio, né, pega as coisas, entrega. O que eu vi de pessoas assim se darem muito bem no mercado financeiro, sem ter nenhuma ideia brilhante, só de ter feito bem um trabalho, né? Fazer o arroz e feijão bem feito, né? Entendeu? E é isso. Acho que é um pouco... O mercado financeiro, ele é muito... Nesse sentido, ele é muito justo. Tá? Os caras que fizeram isso bem feito, sem ter nenhuma ideia genial, se deram muito bem. É legal você falar isso. Você usou uma frase aí que eu achei legal. Cara, eu só tô aqui há mais tempo. É isso, né? E se alguém que está nos vendo aqui estiver disposto a ficar o tanto tempo que você tá ou mais, talvez chegue ainda mais longe do que você chegou. Embora você continue crescendo, né? Acho que é isso. Né? Às vezes os caras falam, nossa, pô, eu me espelho muito em você, na tua carreira, né? O que você fez diferente? Eu falei, cara, eu tô aqui há 17 anos. Não sei. Eu não sei. Eu acho que ainda tenho muito mais tempo. Mas quando eu souber, eu te conto. Mas assim, eu acho que já é muito tempo, mas ainda tenho muito tempo pra frente. Então eu nem considero que assim, a jornada ainda tá muito no começo. É isso aí. Então, muito legal. É um bom ensinamento, né? Se provar ao longo do tempo e fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai evoluindo. Ô, Bray, eu acho que não precisa, mas de todo modo, olha ali para aquela câmera ali, ó, e mostra pra galera como é que a galera faz pra te encontrar, qual que é a tua rede social, onde você tá mais ativo. Muito bom. Eu tô no Instagram,
Tô no Twitter, que é a Cracolândia das redes sociais. A Cracolândia. Tô no Instagram. A gente tem o canal do YouTube da Nord, que Tá. eu posto lá vídeos quinzenais falando do Skin the Game, que eu levo convidados também para falar sobre o mercado. Tem um vídeo semanal que eu posto lá, que é a raio-x da carteira, que a gente fala, que a gente analisa casos reais de clientes da Nord, sem falar o nome deles, é claro, Sim. de como que a gente monta a carteira deles. E é isso, no Instagram, toda sexta-feira eu tô lá respondendo 50 perguntas para as pessoas, falo um pouco de tudo, as pessoas gostam dessa, é muito legal essa troca lá. Também posto aí vários Reels lá, pessoal, mas enfim, segue lá no Instagram, no Twitter, me manda uma mensagem, me dá a sugestão do que eu posso falar e tal. É R.Breia ou Renato? Renato Breia, o Instagram é Renato Breia. Renato Breia. E o Twitter é R Breia. Ah, eu sabia que tinha um dos dois, era assim. Bom, é o seguinte, a gente tem uma tradição aqui pra gente fechar. Pra quem tá nos assistindo, eu sempre falo, vai lá no Instagram do nosso convidado e diz que viu ele no Fincast, que aí se a galera for, você volta. Pode ser? Muito bom. Combinado? Combinadíssimo. Bom, eu espero que você que está nos vendo tenha aprendido bastante com a trajetória do Breia, tenha se inspirado e tenha tido bons insights. Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que você conhece, porque certamente vai fazer sentido para ela também. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Valeu.